Ele pedia café no meio do chope. Era bagunceiro, politizado e tinha ressacas horríveis. Era um artista plástico intenso, amoroso, chato, gozador, espaçoso. E foram muitos tempos e vários tempos, e só os tempos novos irão fazer com que as lembranças possam ser contadas sem doer. Essas são lembranças de uma vida incomum, interrompida pela perda sempre precoce que a morte impõe. Lembranças de virtudes e pequenos defeitos, porque até eles deixam um espaço vazio. Ficar viúvo é ser separado sem decidir que a relação terminou. Hoje eu vou conversar sobre viuvez com a Silvia Camargo, que escreveu esse lindo texto sobre Hélio Gesuíno, com quem ela viveu por 34 anos. O Jorge Sérgio Peçanha, que viveu com a Lígia por 41 anos e há 9 meses está vivendo sem ela. E a psicóloga Andréia Nieto, que compartilha a vivência da mãe dela e também dos pacientes dela. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui para compartilhar essa história e essa dor que fica, né? Silvia, vou começar, lógico, com você, porque eu fiquei muito emocionada quando a gente recebeu essa descrição sua sobre essa relação belíssima, né? Faz muita falta. Como é que você está vivendo os últimos 6 anos e como é que você se reconstrói com essa perda? É super difícil aquele início, porque custa um pouco a ficha cair, né? A volta do cotidiano, a porta vai abrir a qualquer momento você é chamada e não rola, né? Não rola e fica esse buraco, esse vazio, esse nada. Porque não é uma separação de separar os corpos de uma separação normal, né? É uma morte. Então, nunca mais. Mas a vida continua, né? Tivemos 3 filhos e são adultos hoje em dia, óbvio, mas... E é isso, a gente tem muita coisa para fazer, eles são incríveis, né? Eu falo que eles foram nossos presentes, né? E são incríveis e tem muito movimento. E aí eu também movimento e vamos embora, porque não dá para ficar naquela tristeza, porque pira. Que ele não ia querer ver você nessa tristeza, né? Não. A gente vai voltar ali, que tem várias coisas legais que você trouxe no seu texto que eu quero comentar aqui. Jorge, sua perda é muito recente, né? Eu quero te agradecer em especial de você estar aqui com a gente compartilhando isso, que não deve estar sendo fácil para você, né? Não está sendo muito fácil, não. Porque foi o grande amor da minha vida. Como é que começou essa história? Ela tinha 13 anos, começamos a namorar, deu o meu primeiro beijo nela, ela tinha 13 anos. Ela até me deixou, foi embaixo de uma tamarineira muito grande, acabou o beijo, ela saiu correndo. Falei, poxa, perdi. Mas ela para ir para a igreja, ela passava em frente à minha casa. Aí eu fiquei num portão cujo horário. Falei, se ela passar por aqui, é porque gostou. Se ela não passar, é porque eu perdi. Aí eu fiquei ali no portão. Ela passou e ficou por 41 anos, e né? Ficou por 41 anos de casado. Se for contar namoro, noivado e tudo, são 48 anos. Vou passar aqui para a Andréia trazer uma visão para a gente dessa perda. Andréia, o luto, diferentemente de uma separação cheia de raiva, ele leva muito tempo para poder se resolver. Eu ia dizer se resolver, mas não sei se resolve. Na verdade, o que fica é a dor, né? Porque, assim, quando você se separa de alguém, é um desejo seu ou do outro, por N conflitos. Quando ocorre a morte, é uma separação muito brusca. Quando a pessoa fica doente, você tem um período, não que você se prepare, mas o seu luto começa antes, começa com o adoecimento. Quando a morte é uma coisa muito trágica, não. O luto começa naquele momento e fica o buraco, né? Eu costumo dizer muito que é como se você amputasse um membro seu, porque você vai ter que reaprender a viver sem aquele membro. Se você amputa uma perna, você tem que reaprender a caminhar, a viver sem aquele seu pedaço. Então, você, na verdade, tem que reaprender a viver sem aquele pedaço que foi importante para você. E o que fica são as suas lembranças, é uma dor que não se explica e que não vai embora nunca. Você fala isso até por um pouco de experiência próxima com a tua mãe, né? Sim, a minha mãe ficou viúva aos 47 anos, meus pais tinham a mesma idade, eu tinha 17. E foi muito difícil para ela. Éramos 2 filhos, meu irmão com 21, eu com 17.
E tínhamos a minha avó. Então, o esteio dela foi a minha avó. Foi a minha avó que acabou cuidando da gente para que ela pudesse ter esse primeiro momento de um luto intenso, porque era uma relação muito simbiótica deles dois. Esse esteio, que é uma coisa que eu acho interessante, queria trazer para vocês dois aqui, Silvia e Jorge. Duas questões, na verdade, né? A primeira é que nos dois casos vocês conviveram com uma doença antes da morte, não foi assim? Com certeza. E esse esteio vocês buscaram aonde? Coloca essas duas perguntas aí para vocês. Não, a doença, claro que existiu. Foi uma úlcera perfurada, mas foi muito rápido. Ele começou a sentir algum sintoma um ano antes. E como ele era do jeito que era, ele, claro, não se cuidou. Então, quando chegou dia 22 de novembro, eu fui acordada com um grito estrondoso em casa e fui lá, ele já estava suando, todo, enfim, sei lá. Aí tomei as providências, levei ele para a UPA, não sei o quê, daí foi para o hospital, ele operou na noite nessa madrugada, tipo meia-noite, não sei. E aí, quando a gente chegou no dia seguinte, eu achei ele ótimo, né, com aquele... Ah, foi uma úlcera perfurada. Isso dia 23 de novembro. E ele faleceu dia 28 de dezembro. Nossa. Então, foi um mês de hospital com uma semana de UTI, de CTI, entendeu? Então... Nós ficamos, a família inteira, nós 4 e mais a mãe dele, a minha mãe, enfim, todo mundo, e os amigos, que nem... Foi uma coisa muito rápida. E o Jorge, no caso, teve um período um pouco mais longo, mas não muda muita coisa, né? A perda é sempre a perda. Não muda muita coisa, porque ela operou 14 de dezembro de 2014, um câncer dentro da vesícula. Só que foi feita uma biópsia e os órgãos estavam de livre acesso, não atingiram órgão nenhum. Então, essa operação era para ser feita aberta. Aí foi feito a vídeo. E nisso que foi feito a vídeo, respingou. E imprensou, que foi tirando a vesícula com tudo, e imprensou, respingou no abdômen. Mas ninguém sabia que tinha respingado. Ela ficou muito bem, mas depois de 6 meses começou a dor foi ver. O abdômen já estava todo tomado, passando para o fígado. E eu quis colocar o médico na justiça, ela não. Ela não deixou, ela falou, não, meu filho, errar todo mundo erra. Entrega na mão de Deus e pronto. Então, aquilo, sabe, foi uma coisa assim... Eu tive uma grande mulher, cara, igual a essa. Eu vou querer falar daqui a pouco de continuidade dessa vida afetiva aí, que eu acho que muitas vezes deve ser super difícil. Eu vou interromper a nossa conversa rapidinho para a gente poder assistir uma matéria no próximo bloco e voltar trazendo... O que a gente vai ver na matéria, mais um pouco da vivência de vocês, eu quero ouvir mais, porque eu acho que tem muita coisa importante aí para a gente compartilhar. Então, no próximo bloco, quem divide a experiência com a gente é o Davi Sobral, que ficou viúvo muito novo, com 2 filhos pequenos. Ele conta como seguiu em frente. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre viuvez. Agora você vai conhecer a história do Davi Sobral e a busca pelo recomeço com 2 filhos pequenos. Ficamos noivos 1 ano e meio e casamos. No total, assim, foi apenas 9 anos juntos, né? Foi de repente, ela estava em casa preparando as coisas com minha filha. E a mãe dela que presenciou tudo, eu já estava trabalhando, né? E ela simplesmente, pelo que fala, ela parou assim, né? Travou e veio a cair, né? E depois, fazendo os exames, tudo, descobrimos que ela tinha um meningioma. Foi no lobo frontal da cabeça, né? Ela estava tranquila, só que ela tinha fortes dores de cabeça por causa do problema. Quando ela faleceu, ela tinha 26 anos. O Pedro estava com 3 aninhos e a Beatriz tinha 1 aninho e 4 meses. A gente não esperava, né? Tanto que a última cena que eu tenho com ela, eu estava com os 2 no braço, um em cada braço,
E eu falei com ela, quando se acordar, a gente vai estar aqui. Eu acho que é uma experiência que eu também não desejaria a ninguém, né? Foi uma dor, foi um alicerce, a pessoa que eu amei demais na minha vida, que eu constituí minha família, né? E foi uma perda, assim, que eu me desesperei. Novo e com 2 crianças, e eu, nesse período, só fui a família mesmo e Deus, né? Apesar de eu ter também jogado uma certa culpa, né? O porquê disso para Deus, né? Não foi fácil não, porque a mulher em si, ela tem a mãe, né? Aquela figura materna, ela tem um desprendimento no dia a dia. Eu falhei muito nisso em relação aos meus filhos, entendeu? Porque eu não tinha esse desprendimento. Minha sogra me ajudou muito e até pouco tempo ela era um anjo na minha vida, que ela, apesar dos altos e baixos, das nossas indiferenças, ela me ajudou demais. Meu pai chegou para mim: filho, segue tua vida e deixa ele comigo. Não, é o meu legado, eu vou ficar com eles até o fim, nunca abandonei meus filhos. Mesmo num momento difícil, de luta, eu sei que em muitos momentos eu poderia ter deixado parte com minha família, né? Mas eu assumi eles até hoje, eles comigo, nunca ficaram longe de mim. Eu ficava em dúvida como era a voz dela. Aí eu vi o vídeo e tal, aí eu vi como era a voz dela e fiquei mais, né? Aí eu fiquei mais feliz conhecendo a voz dela. A primeira vez que eu vi os vídeos com ela, eu comecei a chorar e no colégio eu chegava chorando porque, tipo, pede num bilhete, é a mãe, é o responsável, tem que trazer festa das mães. Eu ficava chorando, muito triste porque eu não tinha uma mãe, porque todos os meus amigos tinham e eu não tinha. Para se casar novamente, eu levei mais ou menos uns 6 anos, que eu fui muito sincero para ela. Eu falei: ó, eu tive 3 experiências terríveis na minha vida e eu não quero mais ficar curtindo um romancinho, desfilando de mão dada. Eu quero um compromisso sério, porque eu tenho 2 crianças e é a última vez, tanto que eu até prometi para meus filhos isso, né, que não ia submeter eles a mais mulher nenhuma pelos históricos que a gente teve, que eles eram inocentes nessa história. E ela assumiu isso comigo. E a gente já está 7 anos junto. No princípio eu conheci e fiquei assim um pouquinho receosa, né? Uma experiência nova, eu já tinha um filho que já estava criado, mas eu resolvi investir. Ele sempre falava sobre ela e quando falava eu ficava assim com ciúme, mas depois eu pensei: poxa, se ele me escolheu, se infelizmente ela se foi, mas ela deixou 2 crianças, né, aqui na Terra. Então, Deus tem um propósito em tudo isso. E quando eu cheguei na casa dele, a Beatriz, que tinha 5 para 6 anos, na hora que ele abriu a porta do carro e eu entrei, ela olhou para mim assim e falou: você que vai ser minha mãe? Aquilo ali, naquele momento, já me deixou assim muito emocionada. Eu queria que ela fosse boazinha com a gente também, né? Por causa que todas as mulheres que colaram com meu pai também não foram muito boas. Então nós começamos a ficar com as crianças, passeios, aquele envolvimento todo, né? Tanto é que rapidamente a gente se apaixonou, se envolveu e se casou. E eu considero Pedro e Beatriz como se fossem os meus próprios filhos. Estamos de volta conversando sobre viuvez. Comigo no estúdio a psicóloga Andréa Nieto, Silvia Camargo, aposentada, e Jorge Sérgio Peçanha, aposentado. Gente, eu quando vi essa matéria que a gente acompanhou no último bloco, eu fiquei super emocionada, né? Porque ela traz várias questões ali daquele espaço que fica vazio e que não necessariamente alguém vai ocupar, mas que também se tem uma expectativa de ocupação daquele espaço. E aí me chamou a atenção uma fala dele de jogar a culpa em Deus. Em algum momento você pensou assim: Jorge, por que comigo? Por que foi agora? Pensei, porque ela é muito nova, né?
Eu cheguei a questionar muito com Deus, falei, pô, Deus, eu cheguei a fazer um propósito com Deus, que me levasse e deixasse ela, para ela dar continuidade à vida dela. Que ela tinha muitos projetos ainda pela frente, entendeu? Então, mas Deus quis assim. Cada fala do Jorge, ele traz isso, né? Assim, é realmente uma emoção, extensão. um sentimento. A espiritualidade, Andréia, qual é a importância, no que ela diferencia essa vivência? Tá, vamos lá. A espiritualidade, ela traz um respaldo muito grande, porque quando você acredita em algo que é superior, isso te acalanta. Então, é como se você, quando você culpa um ser superior, um Deus, enfim, o que for, você está jogando a culpa para ele, então você está tirando de você. E você não tem culpa, ninguém tem culpa, né? A morte, ela chega para todos, independente de idade, de sexo, de doença ou não, ela chega. E eu costumo dizer assim, a única coisa que você não tem como dizer assim, espera um pouquinho que daqui a pouco eu vou. Não, é agora, vamos. Acabou. E essa morte, ela, mesmo por uma doença ou por uma morte traumática, ela causa o mesmo desastre no núcleo familiar. Porque é a perda, é aquele elo que fica, é o buraco, como ela falou, é o buraco que fica. E esse buraco não é sanado nunca. Nem por outra pessoa. Não. Tem um espaço que é diferente, não, né? São cada espaços Nem por outra distintos. pessoa. São espaços distintos. Porque o amor por um, por outro, são diferentes. São amores diferentes, são amores totalmente diferentes. Então, assim, quando ele relata isso, que não existe quem supra esse espaço, não vai existir nunca, foi um amor muito grande. Mas, como a gente estava comentando, a viuvez nem sempre deixa essa dor tão grande. Muitas vezes a viuvez liberta. Porque, em pleno 2017, nós temos mulheres que se submetem a casamentos ruins porque querem permanecer casadas diante de uma sociedade. Eu sou uma mulher casada, respeitada, eu sou uma mãe de família. E se submetem a maus tratos. É uma outra significação, né? Sim, a serem totalmente podadas, reprimidas. E aí, quando elas se veem viúvas, é uma libertação. Silvia, você e o Hélio tinham uma vida boêmia em conjunto. Sim. E assim, até pelo texto que eu iniciei o programa, ele se foi, mas você vendo os defeitos dele e as qualidades dele, ele não virou santo, né? E esse amor não diminui em nada. Não. Como é que é ir para os eu bares continuo sem o Hélio? boêmia, e frequentando os bares que a gente... É meio difícil chegar num lugar que a gente não tenha ido, né? Ai, Porque que delícia, 34 anos juntos, aí passa um filminho na minha cabeça. Aquela mesa, nossa, a gente se sentou ali, aí às vezes eu lembro o papo que rolou, às vezes não rola e tal. É raro eu ir a um lugar, só um lugar assim, que foi inventado agora há pouco, depois que ele se foi. Ah, aposto que você pensa, poxa, ele não conhecia esse lugar. Aí eu, ai, que bom. Aí vem um ai, que bom. Não, porque vem muitas lembranças. Sim. E nem sempre você está querendo. Porque ele está muito recente. Você está, eu acho que numa 9 hora... Né, mas nessa hora... Está gestando o luto ainda, literalmente. Estou gestando o Né, luto. porque... Tô lembrando, não cortando a senhora, Não, lembrando imagina. a vivência que eu tive com ela, entendeu? Você ainda está num sofrimento muito num grande. sofrimento. Eu já passei por essa estrada. Eu não quer dizer que eu não sofra, mas o meu sofrimento já modificou. E né? na verdade, ele não tem tempo determinado. Uhum. O luto, ele não tem um tempo. Você não pode dizer assim, no luto vai durar 1 ano, vai durar 6 meses. Não. Não. Ele vai durar o tempo que você precisar ter para solucionar. E, na verdade, muitas vezes as pessoas veem o outro chorando, se deprimindo, se lamentando, e as pessoas ficam assim, não chora, não fica assim. Deixa chorar. Porque a Ou gente o contrário, né? Tipo assim, tá muito feliz, a pessoa acabou de ir, e às Sim. vezes... Aí é quando é a libertação. Dependendo ou até então do... é uma negação. Tem porque lugares tem no um mundo que processo você de comemora, negação. de certa forma, Sim. a morte como uma passagem para um outro Exatamente. espaço, né? Uma outra... Depende muito da tua cultura, da tua religião. Mas tem muito isso. Esse luto, ele não tem um tempo. E você tem que deixar realmente a pessoa chorar. Ela tem que viver isso. Porque quando ela não chora, quando ela não coloca... O que é o choro? É a catarse. Né? Você botar para fora, você vivenciar aquela dor da perda toda de novo. Quantas mais vezes você vivenciar, quanto mais você bota para fora, mais isso vai te amenizando, porque vai te dando
Dá uma paz, né? Uma lavagem. E hoje né? também eu estou muito emocionado, porque hoje, se ela estivesse viva, completaria 62 anos. Que hoje. lindo, que lindo. É uma homenagem que a gente faz. Entendeu? pra ela, então. É uma homenagem. E quero também agradecer as pessoas que compartilharam comigo, entendeu? Tive vários amigos. É importante não ficar sozinho agora, né, Jorge? É isso aí. É muito importante. É o vazio, então, muito... eu agradeço muito, entendeu? A Deus e a essas pessoas, entendeu? Esses meus amigos, que eu não vou citar nome, porque não foram nenhuma, nem duas, nem três. Foram... Vai ser injusto com alguém, Eu vou né? ser injusto com alguém, então foi vários amigos. Mas que bom e que a gente está amigas. aqui reunido no dia do aniversário dela, né? No dia do Ela está aniversário presente dela. de alguma forma. Com Agora, certeza. Silvia, você conseguiu nesse tempo que você já está sem o Hélio, nesse plano aqui, você conseguiu reconsiderar a sua relação, sua vida afetiva? Como é que você vê isso? Ah, sim, sim. Quer dizer, reconsiderar sempre, mas não sei falar. Eu acho que a exigência, eu acho que eu estou muito exigente e eu não sei, é isso. Seletiva, né? É uma exigência. Dependendo do momento em que essa perda se dá também, né, Andréia, essa maturação é diferente, né? No caso do personagem da nossa matéria, ele perdeu a esposa muito jovem, com filhos muito pequenos, né? Até as crianças tinham essa necessidade. Ele é atropelado por situações, porque assim, quando você fica viúvo ou viúva, né, já numa idade mais madura, você tem um tempo para esse luto, para esse sofrimento, porque você já tem um tempo para cuidar de tudo. No primeiro momento é aquela coisa, velório, inventário, uma coisa ou outra, burocracia. Mas depois vem a calmaria e vem o seu momento de você sofrer. Ele não teve esse momento, porque ele tinha quem dependesse dele. Então, e ele foi muito corajoso de tomar os 2 filhos e dizer, são meus, eu vou ficar com eles, eu vou criar, eu não vou deixá-los com ninguém. Então, é o pertencimento dele, eles pertenciam a ele. Então, ele vai batendo cabeça, porque a nossa vida é essa, né? A gente está sempre em busca do ideal. E ocupando aquele espaço de representação do feminino na família, né? Da mãe, enfim, ocupando espaços que na sociedade por si só já não são, entre aspas, dele, né? Sim, ele virou um pai, né? Sim, para ele lidar principalmente com uma menina com isso é muito difícil, porque é totalmente diferente você criar uma menina e criar um menino. Porque as crianças também, os jovens ali, eles se emocionam ainda com a perda da mãe, né? Depois de tanto tempo. Eles eram tão pequenininhos que eles contaram que, ao ouvir a voz da mãe, né? Porque eles não têm nem essa lembrança, né? Mas não tem fica essa no memória, subconsciente né? deles e, na verdade, eles têm essa memória porque o pai não deixou que essa mãe realmente desaparecesse. Ela morreu fisicamente, mas emocionalmente ela permanece. E esses registros, né, gente, que é complicado você ver a pessoa em movimento, ouvir a voz dela, fotos, né, que hoje a gente tem tão vivo. Até hoje eu não consegui. E para ele também não foi tão ruim, porque teve os filhos com quem ele se ocupasse. São 2 lados, né, Jorge? Então, ter e não ter tem suas houve um particularidades. preenchimento. Houve um preenchimento, entendeu? A minha parte, eu não tive preenchimento. Não tive filho, não tivemos filho. Simbiose entendeu? talvez tenha sido maior, né, Andréia? Muito maior, muito, então... porque eles se identificaram como seres, como casal, e era aquela engrenagem perfeita. Não tivemos filhos, mas não foi porque não quisemos, foi porque, de alguma forma, eles não vieram, não vingaram. Então, eles buscaram uma outra coisa e aí se tornam companheiros, parceiros. Se bastando, né? Sim, por isso a falta é tão grande. Por conta desse amor, desse respeito imenso. Aí, essa dor se torna muito mais significativa do que de um casal que não viveu isso. Eu, sinceramente, se amanhã ou depois eu arrumar alguém, eu posso até gostar. Eu sei que eu estou falando aqui ao vivo, amanhã ou depois posso arrumar uma namorada, alguma coisa, não sei, Deus é que sabe, mas eu acho que eu não vou conseguir amá-la conforme... Vai amar diferente. Né? Cada um tem uma gaveta. Não é? É uma coisa... Eu acho que coisa... cada gaveta será uma outra relação. É uma outra relação, mas eu dentro de mim, eu penso que eu não vou gostar. É que você está você está vivendo, você está num momento ainda muito crucial. Tá recente, você está com ela ainda, Jorge. Mas vai ser difícil. Está muito latente. A minha pergunta, sem cortar vocês, a minha pergunta sempre, eu brinco com os amigos, eu falo assim, por que a gente está assim, super preparada para um cunhé, né? Nasce criança, cunhé, aí todo mundo,
Agora, quando isso se cala para sempre, ninguém está preparado. As pessoas mais religiosas, mais tudo que a gente, enfim, tem sempre uma dúvida, tem sempre uma dor, uma perda, né? Muito incrível. A gente se acha infinito, né? A gente se acha eu acho que infindável sim. no fim das contas e acha mais ainda. Quando o Jorge diz, eu queria ir no lugar dela, ele deixa isso muito claro, assim, eu posso até terminar, mas ela não. Ela tem que ir depois de mim. Quem nunca, né, fez um acordo com um companheiro, um filho, principalmente, ó, até eu vou primeiro. Esse acordo é assim, eu te dou a minha dor da perda, mas eu não vou senti-la. Eu vou precisar terminar o programa com essa fala sua que é linda. Eu fico muito agradecido, agradeço a vocês aqui, agradeço o meu sobrinho Alex, entendeu? Que foi ele que deu essa oportunidade. E agradecer a todos. Eu é que te agradeço, Jorge. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nada. Silvia, obrigada por compartilhar lindamente essa sua vivência. Obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. E não se esquece que você também pode sugerir um tema para a gente conversar. Encaminha pela nossa página no Facebook e aproveita para baixar esse programa que já está disponível online. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!